Primeira live do ano, primeira de muitas. A gente está começando num formato novo, simultaneamente, Facebook, YouTube e Instagram. E esse ano, aqui nesse canal da Isa, onde eu vou abordar vários temas sobre nutrição, sobre estratégias de emagrecimento, sobre como conseguir um bom resultado comendo de uma forma saudável. E vou abordar vários temas, mais teóricos, alguns práticos, né? Ano passado eu fiz muitas lives práticas na cozinha, e aí esse ano a gente vai ter os dois formatos, teóricos e práticos. E é isso, então, para quem for entrar, para quem não me conhece, meu nome é Isa Chinel, eu sou nutricionista, especialista em nutrição funcional, com especialidade também em fitoterapia e atendimentos de pessoas vegetarianas e veganas em transição para o vegetarianismo. E vamos lá, o tema de hoje é um tema que muita gente vem me procurar, né, em função de todo esse momento que a gente viveu nesses últimos meses. Eu acho que não só isso, mas isso potencializou muito, de muita gente ter, ao longo desses meses, ganhado alguns quilos extras em função de vários fatores, enfim, né, home office, enfim, perder aquele controle de se organizar no dia a dia, comer mais fast foods, enfim, vários motivos, né, fizeram as pessoas ganharem mais peso. E, como a Ayla falou, as festas contribuíram muito para isso também, né? Final de ano a gente acaba exagerando, comendo mais, festejando, né? Festejando mais ou menos, né? Também, né? Mais, e a gente acaba comendo mais e sempre no começo do ano a gente tem aquela promessa, putz, esse ano tem que ser diferente, esse ano eu preciso mudar, né, melhorar a minha saúde, emagrecer, enfim, recuperar aquele peso que eu tinha, talvez no começo do ano passado, né, porque eu tenho visto isso no consultório mesmo, muitas pessoas me procurando, principalmente, né, em função desse ganho de peso que aconteceu ao longo dos meses. E o tema de hoje, então, né, minha proposta é apresentar para vocês um pouco da minha estratégia a nível de consultório, de como eu conduzo, né, um atendimento quando e qual a minha conduta, na verdade. Eu fiz um resumo disso tudo, vou passar para vocês algumas informações práticas, né, que vão ajudar vocês, inclusive, a iniciar esse processo e entender um pouquinho, né, por como que a gente identifica, como que eu sei que realmente se eu preciso, que tipo de estratégia é melhor para mim, enfim, a gente tem que entender todo esse processo e para poder tomar decisões melhores, né, porque está na atenção no digital tem muita informação, principalmente sobre emagrecimento, dietas, estratégias, enfim, tem todo mundo falando de tudo, e a gente tem que ter um pouco de bom senso, entender, né, realmente o que funciona, o que não funciona, e a minha intenção, né, não só de hoje, mas ao longo das lives, né, desse canal da Isa, que como eu comentei no começo, de passar informações relevantes para vocês, poderem se organizar e colocar isso em prática para ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, né, não precisa ser restrita. Na verdade, a gente na verdade, a gente tem que pensar muito mais na qualidade do que na quantidade em certos momentos, enfim, tudo isso a gente vai conversar ao longo desses encontros, né? Mas a proposta de hoje é passar para vocês essas informações, vou falar um pouquinho desse princípio dos 3 R's, que na verdade eu organizei dessa forma, porque faz sentido, e eu vou explicar para vocês qual o contexto disso, o que está envolvido nesse princípio dos 3 R's, e também como a gente coloca isso em prática, certo?
Então, vamos lá, vou falar de alguns passos que são importantes, né, para a gente chegar no final, que é ter estratégias que funcionam para ajudar a gente no emagrecimento. A gente tem que entender o começo, onde começou tudo isso, né? Por que eu vim ganhando peso ao longo dos meses, né? E é muito interessante isso, porque muita gente senta na minha frente lá no consultório e eu começo a perguntar, né, e tal, e aí me conta, né, e tal, o seu dia habitual, como que você conduz a sua alimentação, e esse exercício, né, de fazer um recordatório, ele é extremamente poderoso, porque quando a gente senta e começa a documentar mesmo, a gente começa a perceber como a gente tem desvios da alimentação pequenos, mas tem ao longo do dia, e tudo isso, ao longo de uma semana, potencializa tudo isso, né, desse excesso calórico que a gente acaba consumindo. Então, passo número 1, para a gente chegar no final, né, da nossa conversa de hoje, é fazer um exercício de vocês fazerem um recordatório de no mínimo 24 horas, ou de um dia até 3 dias, acho que é legal fazer, sentar e documentar tudo que vocês comem. Então, café da manhã, não só a qualidade, eu como pão, eu como isso, como aquilo, mas em termos quantitativos também. É uma fatia, 2 fatias, é uma colher, 2 colheres, enfim. Isso é super importante, porque quando a gente olha para esse resultado no final de um dia, a gente consegue perceber como a gente escapa do esquema que a gente se propôs a fazer, de se organizar. Né? Então, tem as beliscadas, é só um pedacinho, é só uma batatinha frita, é só um bombonzinho, isso é todo dia, né? Esse é o ponto onde eu quero chegar. A gente até pode fazer isso, pode ter esses alimentos no nosso dia a dia, mas para a gente voltar a recuperar o peso e a saúde, a gente não pode ter essa frequência diária, não pode ser diário, a gente tem que se organizar para que isso seja pontualmente, esporadicamente, em algum momento. Mas nesse momento, se vocês estão aqui ouvindo essa live, é porque vocês querem alguma orientação, alguma coisa que levem a vocês a realmente a terem uma saúde e recuperar o peso, enfim, tudo isso, certo? Passo número 2 é entender quais os grupos alimentares que devem fazer parte da minha alimentação e os grupos alimentares que não devem fazer parte da minha alimentação no dia a dia. Isso pode ser, assim, uma informação que talvez muitas de vocês já sabem, porque todo mundo já sabe que não pode comer industrializado, não pode comer alimentos congelados, processados e tudo mais. Isso todo mundo sabe, né? Que isso daí não deve fazer parte do nosso dia a dia. Alimentos muito ricos em açúcar e gorduras, mas muita gente não sabe os grupos alimentares que devem fazer parte do nosso dia a dia, né? A gente tem 3 grandes grupos alimentares, né? São os grupos que nos fornecem energia, que é o grupo energético, o grupo que fornece substrato para a gente construir tecido, que é o grupo construtor, e o grupo que regula todos os nossos processos metabólicos do nosso organismo, que é o grupo, né, das vitaminas e minerais. Então, dentro desses 3 grupos, a gente tem alimentos, né, que fazem parte. Então, no grupo energético, a gente tem os carboidratos, né, que, resumindo, seriam os cereais integrais, batatas, tubérculos, assim por diante. Os açúcares, né, também são carboidratos. A gente tem as gorduras, que também fornecem bastante energia. Então, óleos vegetais, oleaginosas, algumas frutas, né, mais ricas em gordura, o coco, o abacate, a gente tem manteiga, creme de leite, enfim, gorduras de origem animal. Daí a gente tem, no grupo construtor, nós temos as proteínas, né, 2 grandes grupos de proteínas vegetais, onde a base das proteínas vegetais são as leguminosas, e as proteínas animais, né, que são as carnes, ovos e derivados de leite. E depois a gente tem o grupo regulador, que o grupo regulador são as vitaminas, os minerais e as fibras, nos fornecem esses elementos extremamente importantes para todos os processos metabólicos do nosso organismo. E aí, quando a gente para entender aonde esses grupos entram no meu dia a dia,
eu queria que vocês fizessem um exercício e percebessem qual a participação de cada grupo desses no dia a dia de vocês. E vocês vão ver, porque eu posso falar que 99% das pessoas tem sempre esse desequilíbrio no primeiro momento, né? O grupo regulador, que são das vegetais e frutas, que fornecem vitaminas e minerais, ele simplesmente quase não aparece, né? E ele é extremamente importante, e vocês vão entender a importância desse grupo até o final da nossa conversa de hoje. E aí, quando a gente observa que existe esse desequilíbrio, porque ou tem muito carboidrato, né? A gente consome muito carboidrato, até em quantidades maiores que a gente precisaria, talvez por isso a gente tem esse desequilíbrio, a gente acaba ganhando peso, e também hoje tem uma linha muito forte de supervalorizar a proteína, principalmente animal, e a consequência disso, né, vem gerando muitos processos de desequilíbrios, de inflamação, de toxicidade nas pessoas, né? Mas então, vamos lá. Então, a gente identificou, né, quais são os grupos que devem fornecer, devem estar presentes no nosso dia a dia, e a gente também já sabe que os grupos que são mais restritivos ou não são tão permitidos, eles devem vir participar do nosso dia a dia de uma forma pontual. E quais seriam esses alimentos? Então, como eu falei, os processados, industrializados, né? Então, quanto mais um exercício assim que é bem importante fazer quando você vai resolver comprar um produto, mesmo com aquele apelo saudável, né? Tem alguns produtos naturais, industrializados que têm aquele apelo saudável. E se você olha a quantidade de ingredientes que contém, né, na parte de composição do produto, você consegue perceber, né, que tem uma quantidade, às vezes, enorme de ingredientes que a gente nem consegue identificar. E aí é exatamente esse ponto, né? Se a gente não reconhece aquilo lá como nutriente, como alimento, né? Esses alimentos processados, a gente realmente não tem uma função nutricional, e a gente acaba colocando isso para dentro do nosso organismo, certo? Isso, a gente não faz isso um pouquinho, de vez em quando, e a gente vem fazendo isso numa frequência cada vez maior. E aí entra o próximo ponto que eu queria comentar com vocês, que a frequência desse consumo desse tipo de alimento e a ausência do grupo regulador, em algum momento, começa a me gerar problemas de saúde. E aí, que é um ponto que eu queria passar para vocês, que é bem importante, é vocês identificarem em algum momento, será, assim, se fazer a pergunta, será que eu preciso fazer um detox? Né? Porque a consequência, talvez não só de chegar num processo inflamatório, de né, ganhar peso ter peso em excesso, então, nem nada disso, mas o processo em si, ele vai gerando um certo grau de toxicidade, e é interessante a gente parar para observar se naquele momento realmente estou precisando de um detox, certo? E aí, gente, eu queria passar para vocês umas dicas práticas de vocês observarem o corpo de vocês para entender, será que eu estou no momento realmente de fazer um detox? Então, isso é bem importante, né, porque às vezes o corpo a gente vai colocando coisas para dentro e o corpo vai dando sinais, né, de atenção, alerta, não está legal, e a gente não presta atenção. E aí eu vou passar para vocês aqui alguns sinais clínicos, né, que nosso corpo pode dar para a gente, e que a gente pode, tá na hora de eu parar, tá na hora de eu mudar isso daí. Então, um dos sinais importantes, que é legal vocês observarem, de manhã, logo pela manhã, observar a língua. A língua, né, quando a gente acorda de manhã, dá uma olhada na língua, para ver se ela tem uma saborra. Saborra é tipo fica tipo uma camada branquinha, ela pode ser branca ou ela pode ser meio esverdeada. E aí, dependendo da coloração, eu posso entender que eu estou ou com um processo gástrico comprometido, se ela for branca, e se ela for mais esverdeada, eu vou ter talvez já tenho uma sobrecarga hepática, meu fígado já está reclamando, e aí eu começo a produzir essa borra e formar essa borra na língua
uma coloração mais esverdeada. Então, uma dica é observar de manhã a língua. Um outro órgão extremamente sensível a esse processo de toxicidade alta é o intestino. Então, é bem comum as pessoas, quando entram nesse processo, ou estão com o intestino extremamente preso, né? E aí, gente, o que é o intestino preso? As pessoas hoje relatam, assim, falam que, o meu intestino é normal, eu vou a cada 3 dias no banheiro. Ir no banheiro a cada 3 dias não é normal, né? A gente não come a cada 3 dias para ir no banheiro a cada 3 dias, a gente come todo dia, e a gente tem dentro, se a gente tiver com uma alimentação equilibrada e tudo funcionando de uma forma ok, a gente vai no banheiro todo dia, esse é o nosso normal, né? Quando isso não acontece, alguma coisa precisa ser mudada, porque o corpo está sendo sobrecarregado, alguma coisa está acontecendo ali. E quando isso não acontece, possivelmente eu estou aumentando minha produção de endotoxinas, né? Então eu começo a me intoxicar também. Existe um desequilíbrio intestinal aí acontecendo. Então, ficar com o intestino preso ou ficar com o intestino muito solto, tipo comer e já ir logo precisar ir no banheiro várias vezes ao dia, assim, também é um sinal de que alguma coisa não está legal. O trânsito está muito acelerado, então alguma coisa está atrapalhando, incomodando o seu intestino, ele está dando sinais de inflamação. Então, observar a língua, observar o intestino, se está funcionando, né, regularidade do intestino, gases, né, então se a gente estiver produzindo gases muito fétidos, aqueles gases muito fedidos, assim, é um sinal de desequilíbrio de microbiota intestinal. A gente tem uma quantidade bem interessante de bactérias no nosso intestino que elas vivem em equilíbrio, né, se elas são bem tratadas, se a gente dá o alimento que elas querem, né, e se existe um desequilíbrio, algumas bactérias, as mais putrefativas, que produzem mais gases, elas ficam aumentadas. Então, esse desequilíbrio é um sinal de que alguma coisa não está legal ali. Então, a gente tem que olhar para isso também, é um sinal. Bom, vamos lá, outra coisa que é bem legal de a gente observar, e as pessoas não se dão conta, se não prestam atenção, a gente tem um órgão gigante, né, que envolve a gente, que é a nossa pele, e ele é extremamente sensível, né, se a gente está num grau de toxicidade alto, o nosso corpo está sendo sobrecarregado, a gente, né, aparece na pele, né, desde manchas, coceiras, nas dobras, né, manchas no pescoço, enfim, a gente é um sinal também ou de sensibilidades alimentares, ou de algum tipo de reação alérgica, sistema imunológico talvez em alerta também, então é bom observar isso, tá? A gente tem hoje muitos estudos mostrando da relação de alergias de pele, né, problemas de pele com sensibilidade alimentar, né? Então, bom, eu falei, então, de observar a língua, observar o intestino, observar a pele, dores, né, gente? A gente acaba assistindo dores. Quando a gente está num processo inflamatório, no organismo de um modo geral, as dores estão presentes, dores articulares, dor no joelho, dor no tornozelo, enfim, é muito comum isso, né? Sentir as pernas pesadas, pernas inchadas, né? É um processo de retenção de água, e isso gera desconforto e tudo mais. E é isso. E outro sinal também, que é mais gástrico, né, a nível de estômago mesmo, é quando você relata, assim, no final de uma refeição, que aquela refeição caiu que nem um tijolo, né, então você fica horas e horas e horas digerindo, é um sinal de que alguma coisa, algum desequilíbrio no seu estômago está acontecendo, alguma alteração de pH, porque em um pH ótimo, a gente tem a capacidade de digerir os alimentos de uma forma bem tranquila, tá? Então, vamos lá. Então, beleza. Fiz lá o recordatório de 24 horas, identifiquei os grupos alimentares que não devem fazer parte do meu dia a dia e aqueles que devem entrar.
Fiz uma análise de sinais e sintomas superficial, mas eu fiz, putz, eu acho que estou precisando, né, dar uma detoxificada, meu corpo está dando sinais importantes, e se eu não olhar para isso agora, né, e aí às vezes a volta é mais difícil, né, quanto mais tempo a gente deixa para cuidar, né, disso, aí a gente acaba tendo dificuldades de retomar, né, pegar a rédea, né, ter controle de novo da nossa vida, e eu preciso realmente fazer esse processo de limpeza, de detox, e aí vai entrar esse método, na verdade, dos 3 R's que eu, né, criei dentro de né, que eu, na verdade, eu pratico isso com o pessoal do consultório que passa comigo. E o que quer dizer esse processo? Eu realmente preciso fazer um detox. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou retirar, a gente chama isso, pode se chamar como dieta de eliminação, eu vou eliminar coisas que estão me inflamando, que estão me intoxicando, né? Porque não adianta nada eu querer entrar num detox se eu continuar ingerindo as mesmas coisas, eu preciso tirar. A entrada precisa parar de acontecer, né? De toxina. E quais seriam esses alimentos que não devem fazer parte, né, da minha alimentação quando eu decidi fazer um detox? Então, basicamente, a gente está falando de proteínas animais, porque elas são extremamente inflamatórias, né? Elas comprometem vários sistemas dentro do nosso organismo, acidificam o nosso corpo, tem uma quantidade enorme de toxinas, né? A gente sabe, tem todo um contexto aí. Elas têm uma quantidade de gordura não tão boa, gordura saturada, que não é interessante nesse momento, e então a gente vai tirar, nesse primeiro momento, a gente vai eliminar as proteínas de origem animal. E, claro, a gente vai introduzir alimentos que vão me ajudar, né, a gente a eliminar esse excesso de toxinas. Na verdade, a gente tem que ajudar 2 grandes órgãos que fazem esse processo, né, a gente tem que ajudar o nosso fígado a eliminar essa toxina, né, 65% do detox no nosso corpo acontece através do fígado, e a gente precisa ajudar o nosso intestino, né, regularizar tudo isso, que é um dos órgãos mais importantes que a gente tem, e ajudar ele a funcionar de uma forma equilibrada. Então, a gente vai introduzir grupos alimentares que lá no começo, quando a gente fez o recordatório, a gente identificou que esse grupo não faz parte do dia a dia, que é o grupo regulador, porque para eu regular isso agora, né, depois que eu identifiquei que eu preciso de detox, eu preciso colocar o grupo regulador no meu organismo, preciso colocar esses alimentos para dentro, que basicamente são vegetais, frutas, plantas de um modo geral. Então, a gente vai ter que colocar muita vitamina, muito mineral e fibra para equilibrar todo esse processo de novo. Então, primeira coisa, a gente retira. Aí, segundo R, a gente restaura. Por que a gente tem que restaurar? Porque a gente inflamou, a gente está inflamado, a gente está com sensibilidades, o corpo está, né, tá dando sinais, então a gente tem que restaurar tudo isso, e aí entra o grupo de vegetais, de frutas, de muitas plantas, através de vários tipos de preparações, então tomar vitaminas, smoothies, sucos, saladas, comer várias preparações, enfim, realmente ter uma alimentação mais baseada em plantas, e claro, né, gente, a gente está falando de detox, né, não faz sentido eu entrar num detox e, se possível, entrar nesse detox com alimentos orgânicos, né, sem agrotóxicos, por favor, porque senão a gente acaba... na verdade, o ótimo seria se fosse orgânico, né, mas se não for possível, ok também, mas o ideal é que nesse momento fosse o mais orgânico possível, principalmente, pelo menos, né, pelo menos as hortaliças e vegetais, tá? E aí então a gente retira, a gente restaura, depois a gente reorganiza. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente entra nesse processo de detox, de tratar, de desinflamar e tal, acontece vários reajustes, várias coisas acontecem no nosso corpo, né? E uma delas é, claro, a consequência de restaurar, de organizar, de nutrir a célula de novo. A consequência é o quê? É perda de peso. Muitas pessoas perdem peso, sim, nesse processo de detox, desinflama, desincha, né? Recupera a energia, enfim, ganha
vitalidade e tudo mais. E aí a gente tem que reorganizar, porque é natural, né, que por ser um processo, de certa forma, para algumas pessoas um pouco mais restritivo, né, já que a gente tira o grupo alimentar, né, de proteínas animais, em algum momento isso daqui volta. Então a gente reorganiza tudo isso, mas de uma forma equilibrada, né, para que não volte para aquele processo que iniciou no começo. Então, a ideia é que tudo que foi implementado nesse processo de detox continue. Isso tem que continuar, fica para a vida, porque a resposta do organismo é tão boa, é tão incrível, que a gente não quer voltar para um padrão anterior. Só vivenciando isso, só, né, fazendo esse processo acontecer, que a gente reconhece que não dá para voltar para o padrão anterior e a gente quer continuar, né, nesse padrão. E aí, claro que nesse processo de detox a gente perde peso, emagrece, restaura bastante coisa, mas algumas pessoas gostariam de continuar emagrecendo, né? A gente consegue perder mais ou menos uns 3, 5 quilos, algumas pessoas 7, enfim. Mas e aí, como que eu continuo depois? E aí, quando a gente reorganiza a alimentação para chegar num padrão que seja legal, que eu levo para a minha vida, que eu tenho o controle da minha alimentação e da minha saúde, porque eu vou saber entender o que meu corpo está precisando. Acho que esse é o grande lance, né, de você perceber o que seu corpo está precisando. Pô, eu não posso comer esse determinado alimento que acaba comigo, e a gente precisa perceber isso, o que eu preciso colocar que vai me ajudar a equilibrar. Então, quando a gente tem o controle disso, é uma coisa incrível, né? E aí, quando a gente reorganiza tudo isso, a gente associa nesse processo de reorganização estratégias, ferramentas que vão potencializar esse processo de emagrecimento para algumas pessoas, para outras vão rejuvenescer, porque são ferramentas extremamente interessantes para as nossas células, né, que geram, promovem processos interessantes metabólicos, né, então acaba, por mais, é bem interessante, na verdade, né, muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre jejum intermitente, mas eu gosto de associar o jejum intermitente em alguns momentos com uma alimentação restritiva intermitente também. Então, a gente junta essas duas estratégias e a gente potencializa vários fatores metabólicos dentro do nosso organismo, né? E aí, fora isso, a consequência disso é continuar perdendo peso. E de uma forma muito legal, assim, eu não falei em nenhum momento que tem que restringir alguma coisa, eu só tirei alguns grupos alimentares, mas a gente come muito, é para comer muito, é para comer muita planta, é para comer muita fruta, muito vegetal, várias formas, né? Então, acho que é essa ideia de quando a gente vai restaurar, nutrir a célula de novo, né? E sentir esse benefício. Só para a gente finalizar, então, quando a gente restaura e reorganiza, a gente associa algumas estratégias aí para continuar nesse processo e ter o controle de toda a nossa alimentação, né? Então, vamos lá. E aí, bom, falando isso, né, passando para vocês essas dicas, né, de como entrar, identificar um detox, será que eu preciso de um detox? Como que eu vou fazer esse detox? Então, eu tenho que primeiro, né, tem todas essas 3 etapas, né? Então, gente, na verdade, né, tá todo mundo falando agora, nesse momento, nas redes sociais e tudo mais, sobre emagrecimento, detox e tal, e não tem segredo, não tem na verdade, não tem uma pílula mágica, não tem né, uma coisa incrível, assim. A gente precisa tomar uma decisão e falar assim, não, a partir de agora eu vou fazer, se organizar para isso, né? Então, a gente tem que definir, eu quero fazer, eu quero entrar, se organizar, e o que está envolvido em se organizar? Depois, eu passei as dicas para vocês, mas então, o que eu tenho? Eu tenho que ter um cardápio, eu tenho que me organizar, não adianta eu começar na loucura, assim, e chegar no meio do segundo dia e não sei o que eu vou fazer. Não, tem que se organizar, você tem que ter um cardápio, sabe? Então, eu vou ter que ter um café da manhã, um almoço, uma janta. Então, eu vou... Quando eu tiro uma proteína, eu tenho que colocar outra. Então, tem que ter proteína vegetal. Como que eu vou organizar tudo isso? Então, você tem que entrar num processo organizado, senão não faz sentido.
É, então, isso é importante, né? A gente entender que tudo isso é um processo, né? E o mais legal é quando a gente chega no final desse processo e a gente é, reorganiza um monte de coisa dentro da gente que essas mudanças permanecem, né? Permanecem para sempre. Então, isso é super legal a gente sentir, né? Porque por mais que eu fale, todo mundo está falando, tem que fazer, mas vocês têm que sair da zona de conforto e falar, meu, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa diferente esse ano, porque se você olha para um ano atrás, se nada mudou ou ficou pior, porque acabou ganhando peso, enfim, né? Foi o começo da nossa conversa. Se nada mudou, alguma coisa tem que ser feita diferente. Então, tem que fazer o movimento. Então, ou você escolhe uma metodologia que vai te levar para onde você quer, né? Ou continuar seguindo coisas que a gente tem aí, né, que a gente tem aí acesso, dietas de revista, dietas de moda, né? Então, se você já tentou de tudo, né? Se você já tentou de tudo e até agora nada deu certo para você, porque alguma coisa está errada. Porque talvez tudo isso que estão colocando por aí não funciona, porque a gente não sustenta isso. Essas coisas, essas dietas restritivas que tiram grupos alimentares fundamentais do nosso dia a dia, e você não adianta, porque não muda seu hábito, você não vai mudar o hábito, você só vai adquirir alguma mudança de rotina por um período, e aí você aguenta aquilo lá por um período, mas depois você não dá conta, porque o corpo precisa de coisas equilibradas, precisa ser equilibrado todo esse processo. Então, tem que fazer alguma coisa diferente, não adianta fazer de novo a mesma coisa. Então, ou você opta em fazer alguma coisa, se organizar para começar direito, né? Tirar, restaurar e sair desse processo organizada também para você levar tudo isso para adiante, ou vai continuar tentando de tudo e vai continuar não tendo o resultado que você queria, tá? Então, para finalizar o nosso bate-papo, eu gosto muito da parte prática, né? E como eu falei sempre, no começo, aliás, do nosso bate-papo, que esse ano, no canal da Isa, que eu vou compartilhar com vocês todas essas informações, dicas e tudo mais, algumas lives vão ser práticas, mas muitas vão ser teóricas e esse bate-papo vai acontecer com vários temas, porque tema sobre nutrição, né, para se ter saúde é o que não falta. Então, gente, a minha dica prática para hoje, tá? Eu acho que para vocês começarem amanhã a colocar em prática, para não ter nenhum tipo de desculpa, né? É simplesmente misturar 4 ingredientes no liquidificador e, por favor, fazer isso todos os dias, porque não adianta, detox não é um dia, detox não é 2 dias, porque a gente se intoxica todos os dias. Então, a gente tem que fazer detox todos os dias também. Então, não adianta fazer o suco ou fazer um não sei o que lá uma vez na vida, uma vez de vez em quando. Então, é todo dia. E quando você entende o princípio do que eu tenho que colocar para dentro para o meu corpo detoxificar, você pode criar. Você cria o que você quiser, mas você tem que colocar isso para dentro. Tem que colocar nutrientes que vão ajudar o seu corpo a se reequilibrar. Então, a dica de hoje, para você começar amanhã, é a seguinte: misturar 4 ingredientes muito simples. Folhas verdes escuras, uma fruta rica em vitamina C, uma fruta doce e um líquido. Então, couve, limão, banana e água. Mais simples impossível. Suco verde, mais simples impossível. Pô, Isabela, suco verde, todo mundo fala de suco verde? Sim, todo mundo fala de suco verde. Mas quantos aqui fazem isso todos os dias? Aí não adianta, gente, não tem um segredo mágico, não tem nada, é colocar em prática. Faça isso todos os dias e eu quero ver se vocês não vão ter resultado. Se o intestino não começa a funcionar melhor, se você não começa o dia com mais energia, mais disposição, né? Enfim, se as dores não começam a diminuir, se você deixa de ter gases, porque as suas bactérias do seu intestino ficam mais felizes, enfim, não tem muito o que falar, gente, é colocar em prática. Então,
a gente tem aqui, né, vou passar várias dicas para vocês. Eu sei que nesse processo todo que eu falei para vocês, que tem que sair, organizar, montar cardápio, muitas de vocês devem estar falando, pô, mas eu não sei nem cozinhar, Isa, e agora como que eu faço? Não, né, desculpa, gente, chega de desculpa. Não adianta a gente fazer igual, a ficar só achando desculpa. Eu me proponho, uma vez por semana, fazer uma live prática. E essa semana eu vou fazer do zero uma refeição detox, super simples e super fácil de fazer. E eu desafio aqui, quem não sabe cozinhar, vai saber preparar essa receita. E a gente vai fazer essa receita na quinta-feira. Então, gente, chega de desculpa. Vamos colocar tudo isso que a gente sabe em prática para a gente melhorar a nossa saúde, né? E parar enfim, de reclamar, porque isso, porque aquilo tem que mudar, não tem jeito. Certo? De hoje, para começar o ano, chega de desculpa, vamos mudar tudo isso. Esse padrão não está dando certo, esse padrão não está dando certo. A gente tem que mudar, né? Então, vamos lá. Essa semana a gente vai estar juntas em outros horários, né, compartilhando as informações, a gente vai ter a live prática e eu espero ver vocês nas próximas lives também. E é isso, queridos. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma sugestão, né, que de alguma coisa que vocês gostariam que fosse relevante para vocês, eu vou estar trazendo todos os dias agora algum tema relevante, porque tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente consertar, muita coisa, e não precisa ser grandes mudanças, são pequenas mudanças todos os dias, pequenas atitudes todos os dias, é só você parar, observa seu corpo, o que ele está te dando sinais o tempo todo, e aí se a gente observa isso, a gente consegue mudar, né? E tentar coisas diferentes, né? Enfim, a gente tem que para ter resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. Não tem segredo. Então, o dia, na verdade, a gente tem um protocolo, né? De quantos dias deve se fazer um detox. Então, eu gosto de sugerir o seguinte: a primeira etapa de retira, passa uma, porque assim, se a gente entra num detox assim bem radical logo de cara, eu tô super intoxicada, eu tô comendo coisas industrializadas, eu tô comendo fast food, eu tô não sei o quê, eu tô bem intoxicada, eu já entro de cara num detox, eu posso sentir muitos desconfortos, né? Isso pode acontecer. Então, o que eu sugiro? A gente retira, né? Então, as proteínas de origem animal, mantém uma alimentação legal, café da manhã, almoço, lanchinho da tarde e a janta, sem proteína animal, sem nada de origem animal. A gente tira também, esqueci de falar, é legal, é interessante tirar a proteína do trigo, né? No caso, o glúten, então a gente também tira a proteína do leite, que é a origem animal, e as proteínas das carnes, né? De um modo geral, que são as proteínas mais alergênicas, inflamatórias, que hoje muita gente tem sentido sensibilidades, né? Então, nesse momento, a gente tira. Então, a gente fica uma semana sem isso. Aí eu estou respondendo a Ayla. Então, na verdade, 21 dias seria o suficiente. Então, uma semana bem, assim, que a gente retira. A segunda semana é um pouquinho mais desafiador, né? Porque o objetivo é nutrir a célula de uma forma, assim, abundante, né? Então, é muito suco, muita sopa, muita planta, assim, sabe? Transformar tudo isso em smoothies, suco com germinados, né? Eu gosto muito de introduzir suco de germinados nessa segunda fase, porque ele potencializa a limpeza, ele é extremamente rico em nutrientes, né? Enfim, tem muita coisa importante aí com os germinados. Isso é segunda semana, então 7 dias também. E a última semana a gente reorganiza. Então, qual a minha dica para a última semana? Já que eu passei 15 dias sem proteína animal, na próxima semana, na terceira semana, eu vou fazer 2 dias sem proteína animal. Eu vou voltar com a proteína, né? Se eu tenho o hábito de comer proteína animal, eu volto, né? De uma forma mais equilibrada, né? Com preparações mais leves, né? Mas eu mantenho 2 dias sem proteína animal, pelo menos. E um dia, gente, mantém isso como
rotina mesmo, durante a semana, fazer um dia de líquidos, um dia de muito suco, de muita sopa, de smoothies, leites vegetais caseiros, muito nutriente. Porque a ideia dessa restrição calórica intermitente é o quê? Se eu pego 1 ou 2 dias, quando eu como menos, e eu tiro a média da semana, a minha média da semana, em termos calóricos, vai ser menor. E aí, o resultado, quando eu crio essa intermitência durante a semana, o resultado é incrível. E eu não tenho aquela coisa de sofrer, sabe? Ah, só preciso comer 1.500 calorias. A gente não fica pensando nisso, porque a intenção é nutrir a célula. Então, entra muito nutriente, mas com uma quantidade calórica pequena, porque comer planta não é calórico, né? Claro que não é me entupir de fruta, nem nada disso, mas a gente põe muito vegetal, a gente cria vitaminas, sucos, põe, enfim, folhas, beterraba, cenoura, abobrinha, pepino, enfim, tomate, dá para fazer de tudo. Abacate também, enfim. Criar, né, ter criatividade, a gente pode inventar desse jeito, tem muita coisa legal para fazer. Então, quando a gente cria essa intermitência calórica, em 2 dias na semana, faz um desses assim, meio líquido, e o jejum intermitente, gente, o jejum intermitente não mais que 13 horas, porque qual é o princípio da intermitência desse jejum? É ficar 13 horas sem comer, certo? Então a gente dá um descanso para as nossas células de 13 horas. A partir das 13 horas, esse pequeno estresse, ele se torna um grande estresse, né? E para a gente ter o resultado, né, das nossas células, elas terem reações benéficas, né, não entrar num estresse muito agressivo, a gente precisa nutrir elas, né? Mas tem gente que faz 16 horas, sei lá, 20 horas de jejum. Então, não é interessante criar um estresse muito grande. Muito legal a gente saber sair do jejum também, né? Então, como a gente está com um jejum já de 13 horas, a ideia é sair do jejum com uma alimentação um pouquinho mais rica em gordura, onde a resposta glicêmica é mais lenta, né? Colocar alguma coisa tipo colocar um guacamole com uma torradinha de sem glúten, alguma coisa assim, enfim, tem algumas estratégias para a gente criar aí sobre essas ferramentas para potencializar todo esse processo de limpeza, né, e diminuir essa inflamação e tudo mais. E é isso.